Ano vai, ano vem, e temos mais um Resident Evil entre nós. Na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro, foi lançado Resident Evil 9 ou Resident Evil Requiem. As duas formas estão corretas porque no logo ele dá uma apagadinha no Q para mostrar que é um 9. Assim como o Village tinha o VILL que mostrava que era o 8. Temos a nossa sequência oficial de Resident Evil da cronologia principal. E nesse jogo temos dois protagonistas, que é o Leon e a Grace, e ficou muito em aberto como seria a jogabilidade com cada um. Se a campanha, você jogaria primeiro uma campanha da Grace e depois uma campanha do Leon, ou se seria uma campanha única, em que seria você joga um pouco com a Grace, depois você joga um pouco com o Leon, com a Grace, com o Leon e assim sucessivamente. Essa última opção foi a escolhida pela Capcom. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque você evita de cometer erros como em Resident Evil 2 Remake, em que você enfrentou duas vezes o mesmo chefe nas duas campanhas, o que não faz muito sentido, porque se você já matou ele uma vez, já era pra ele estar morto. Você não faz sentido você ter que enfrentar ele uma segunda vez. Então, o que a Grace não conseguia matar, o Leon dava cabo do bicho na próxima sequência de jogatina dele. Esse fato de ter duas divisões e não é uma boa escolha. Quando você começa jogando com a Grace, você tem um ritmo de jogo. Tanto que o próprio game recomenda que você jogue com a Grace em primeira pessoa, para você sentir na pele delas aquele corredor bem fechado, escuro. Só que quando você vai pro Leon, você vira um trator, você vira um tanque de guerra. Ele é totalmente diferente do estilo da Grace. Só que na minha jogatina, a minha Grace conseguiu virar um tanque de guerra. Se a proposta do game era que a Grace não conseguiria matar muitos inimigos, eu acho que eu fiz totalmente o contrário. Porque ali no reformatório, no hospital, na área psiquiatra, vocês vão saber do que eu estou falando, a minha Grace simplesmente matou quase todos os inimigos daquele cenário. Tanto que, depois quando eu fui jogar com o Leon, quase não tinha inimigo. Eu acho que o único que eu deixei pra trás foi o açougueiro. Acho que o açougueiro foi o único que eu não consegui matar. Mas é porque eu também nem tentei. Que eu fui descobrir um pouquinho mais pra frente pra que servia aquelas seringas lá. Sim, eu demorei muito pra entender a mecânica do jogo. Tinha uma mecânica que você podia criar algumas seringas que dava fortalecimento de vida, dava fortalecimento de resistência, e eu simplesmente não fiz. Todo o sangue que eu coletava, eu fazia munição, fazia bala. Toda a munição que eu coletava, eu fazia bala, e de vez em quando eu fazia o sorinho roxo lá, que era golpe crítico único nos inimigos. Então, com muita munição, eu simplesmente limei os zumbis do cenário. Então, se a proposta era fazer com que a Grace não podia ou teria menos chance contra os zumbis, eles deveriam ter criado um sistema em que pudesse limitar o acesso à munição. Mas não, eu cheguei a um ponto de estar com mais de 70 balas. Falei, cara, tô com 70 balas aqui, eu vou descarregar nesses zumbis. Eu abri a porta, falei, quer saber? Pá, 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 e fui matando, fui limando. Quando acabou o cenário da Grace, e aí corta, você joga de novo com o Leon, aí você vai enfrentar um gordão lá que te persegue nos corredores, o Leon simplesmente não tinha que matar. Tava os corredores vazios. Só tinha um açougueiro lá, deu 3 tiros no açougueiro e acabou. Porque eu simplesmente fiz a Grace um tanque de guerra que deveria ser o Leon. Esse é um ponto em que eu acho que ficou um pouquinho mal otimizado. Tenho amigos que realmente falam, não, eu não conseguia matar nenhum. Eu falei, mas como que você não conseguiu matar? Porque tava fácil. Tinha munição, você ficava ali coletando sangue e fazia munição a rodo. Tinha muito item.
Agora, daqui a pouco eu vou começar jogando no modo pesadelo para ver se essa impressão que eu tive passa. Mas falando um pouquinho sobre a gameplay, esse lado de achar que a Grace ela é muito fraca, não é verdade. Ela caiu por terra, e caiu por terra na minha própria jogatina. Agora, que o Leon é um tanque de guerra, isso é um fato. Mas também, por outro lado, se você souber jogar certinho com ele, você fica tão forte, mas tão forte, que você consegue matar os inimigos com 2, 3 tiros e acabou. Não tem graça. Esse modo normal do Resident Evil, assim, simplesmente não teve muita graça com o Leon. Porque eu equipei tão forte as armas, eu subi praticamente todas as armas no nível mais alto possível. Quando você chega numa parte do jogo, eles te dão um caixote, o clássico Resident Evil 4. E tem lá a arminha, aí você pode lá aumentar poder de fogo. Você compra uma arma nova, vende aquelas velhas que você teve, compra as armas novas e equipa poder de fogo, equipa mira, equipa cartucho, estabilidade, cadência de tiro, tudo mais que a gente já conhece de Resident Evil. E eu simplesmente equipei tudo. Então eu chegava em alguns cenários em que deveria ser também difícil com o Leon. Se com a Grace algum cenário seria difícil com ela, também teria alguns cenários que seriam difíceis com o Leon. Mas não, eu estava tão forte que simplesmente matava em menos de 10 segundos. Eu eliminava o cenário em 10 segundos, porque estava tudo muito forte. Eu tinha granadas muito fortes, eu tinha armas muito fortes, todos os meus cifres, tudo. Tanto que eu usei muito pouco a Requiem. Até pros bosses eu quase não utilizei a Requiem. Eu falei, eu vou guardar ela aqui pro boss final, que depois a gente vai chegar até o boss final. Então, as armas não foram muito bem equilibradas com os próprios zumbis do cenário. Ou não só os zumbis, como os cachorros, como o Licker que volta. Então não foi tão difícil assim. Não é tão difícil você upar, chegar muito forte nos cenários mais avançados. E quando você chega lá, não tem muita graça, porque ficou fácil. E nesse meio tempo, agora tem o único ponto assim que... falando sobre isso tudo, nada disso tira a pontuação de que eu não gostei do jogo, muito pelo contrário. O jogo é divertidíssimo. Tudo isso eu gostei. Eu só achei que não ficou muito equilibrado para a proposta que eles deram no início pra gente. Eu acho que a Grace deveria ser mais fraca, que os zumbis deveriam ser mais fortes que ela, em que eu não conseguiria, com quantidade de bala que eu tivesse, limar o cenário. Assim como o Leon, que equipando o máximo que fosse das armas, os zumbis, as criaturas, tivessem uma resistência maior. Tanto que o mais difícil que eu achei deste jogo foi quando, mais no pós-game, você vai enfrentar pela primeira vez soldados humanos. E ali eu realmente senti que ali eles dosaram bem a dificuldade, em que o Leon tomava 3 tiros e caía morto. Agora, com outras criaturas, não senti esse mesmo peso. E no meio dessa jogatina toda, temos o único ponto negativo que eu achei deste jogo. Para mim, este jogo até então estava 10 de 10. Bem, agora vem um pequeno spoiler de uma única parte que eu vou contar do jogo. Chega um certo momento em que você precisa fugir da cidade, de Raccoon City, e você pega uma moto. E eles me fazem como se fosse um minigame de moto, o Leon andando por Raccoon City, ser a coisa mais brega, mais paia que eu já vi na série Resident Evil. Chegaram a me perguntar, você acha mais brega do que o Chris dando soco numa rocha no meio do vulcão em Resident Evil 5? Eu falei, é tão brega igual, eu acho que dá um empate. Porque em Resident Evil 5 a gente tem perseguições com carro, com moto, com tudo. E é muito divertido e faz sentido naquele cenário. Agora, você com uma motinha, pulando prédio, pulando ponte, como se não fosse... Cara, assim, eu sei que o Leon é um super-herói, mas eu acho
que tudo tem um limite. Acho que eles pesaram assim, colocaram o absurdo do absurdo, meteram no game e falaram: deixa lá esse minigame, é praticamente um minigame, né, nessa parte. Foi a única coisa que me tirou do jogo, que eu falei: cara, o que eu tô jogando aqui? Isso não faz nem sentido. Se toda a proposta estava sendo até que pesando assim, pô, é real, todos os corredores curtinhos. Você tem uma moto andando sozinha num cenário destruído e pulando ponte, subindo prédio, pulando mais ponte, que não sei como pulou aquela ponte. E, cara, assim, aquilo me tirou do jogo. Mas logo depois a gente chega no último cenário da Ark, que melhora, que volta a ser aquilo que Resident Evil é. E por falar em final, tivemos aí 2 finais para Resident Evil. Temos um final bom e um final muito ruim. Mas quando eu falo um final muito ruim, não é que por matar algum personagem ele é ruim. Não, ele é ruim inteiro, desde a sua concepção até a sua finalização. Ele é completamente ruim, mal feito, mal aproveitado. Porque em muitos Resident Evil, mesmo se você fizer um final ruim, você vai ter uma batalha final contra algum chefe. Agora aqui não. No final ruim, você simplesmente não enfrenta o último boss de jeito nenhum. É só uma cutscene ali, acontece as coisas, o pessoal grita, chora e sobe as letras. Não teve um boss pra chamar de seu. É que eu não quero dar muito spoiler, mas o personagem, no final, simplesmente não enfrenta ninguém. Ninguém, simplesmente valeu, é isso mesmo, explode tudo e tchau, acabou, sobe as letras. Ele é um final preguiçoso. Preguiçoso. E que, assim, não acrescenta em nada na história. Agora, por outro lado, o outro final é um final clássico de Resident Evil, em que você soluciona o problema, em que aparece o grande vilão. O vilão tem 2 formas clássicas, a primeira, monstrão grandão, e a segunda, uma monstruosidade do tamanho do cenário, e que é muito fácil também. No início eu achei um pouquinho mais difícil, mas depois eu vi que dava pra dar parry nos golpes do chefão, aí ficou fácil. Mas dito isso, é um ótimo jogo. Assim, gráficos impecáveis, trilha sonora impecável, a atmosfera do terror no início é impecável. Só depois a Grace fica muito forte, mas aí tudo bem. Já comentei sobre isso. E a única ponto meu negativo é a parte da moto. Então, para mim, Resident Evil Requiem é um grande 9,5. Não é um 10. Eu acho que se tivessem corrigidos esses detalhes esse sistema de balanceamento entre arma de fogo e monstro, eu acho que ficaria melhor, ficaria mais desafiador. Mas talvez por tentar agradar também um novo público que está chegando, eles tentam não dificultar tanto. Pode ser que agora, quando eu for jogar o modo pesadelo, esse nível de balanceamento seja melhor utilizado. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí o que você achou. Já jogou Resident Evil Requiem? Gostou? Não gostou? Em que plataforma você jogou? Eu joguei no Xbox Series S. Eu tenho um Xbox Series S, eu joguei e eu achei os gráficos ótimos para o videogame que é. Tanto que eu acredito que poderia rodar num PS4 sem problema nenhum, assim como Resident Evil 4 Remake rodou em um PS4. Então eu acredito que foi apenas uma escolha da Capcom de deixar apenas para as novas plataformas. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.